E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de biologia. Hoje eu preparei um resumozinho, um aulão bem massa para vocês. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Roda a vinheta, tá. Então, galerinha, a gente, como está chegando bem pertinho do Enem, já, né? Janeiro, já estamos em cima. Então eu vou começar a resolver muitas questões para vocês. Beleza? Então a gente fica pensando assim, o que temos para o Enem 2020? Então, diante disso, a gente tem que entender e pensar e refletir algumas coisas. Como a gente pode ver aí no slide, nosso corpo é uma máquina perfeita. Realmente, a gente pode refletir junto com Agostinho. Quando você peida e espirra ao mesmo tempo, é o corpo tirando um print. Vê que coisa profunda, minha gente. Em época de pandemia, é a melhor coisa do mundo para a gente refletir. O meu amigo que o diga, né? E literalmente, independente do que está ocorrendo, ou você decide estudar com vontade, ou vai sempre ficar reclamando e reprovando. Então, são opções que a gente tem. Olha, vale muito a pena essa dicasinha aí para vocês não esquecerem. Aí nós estamos vendo o coração na caixa, né? Clássico em Grey's Anatomy, clássico em muita coisa, né? Porém, a gente tem que entender uma coisa muito básica. Quando a gente olha para o coração, a gente entende ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, das válvulas do coração, né? Válvula bicúspide, válvula tricúspide. Não podemos esquecer da musculatura do coração, né? Ele é um músculo estriado, não é esquelético, ok? Mas é um músculo forte. E o impulso elétrico, ele é bem peculiar. Por quê? Porque, vê só, nós temos o nó do sino atrial, aquele que vai dar, digamos assim, vai ser a bateria do nosso coração. É o nosso marca-passo, ok? Mas a gente vai ter aí, observem no slide, feixe de His, né? Que ele está lá no fascículo atrioventricular e ele vai ser um fio. O próprio nome está dizendo, é um feixe, vai ser um fio. E ele vai literalmente transmitir esse impulso elétrico. E as fibras de Purkinje, que elas vão fazer o quê? Essas fibras, elas vão, digamos assim, ser um condutor também e dar uma ampliação, certo? Vai fazer com que o coração tenha coordenação, né, nos seus movimentos de sístole e diástole. Vale a pena relembrar, olha, sístole, contração, diástole, relaxa. Sístole, contrai, diástole, relaxa. Beleza, galerinha? Então, observem bem isso aí, certo? E nós temos também o nódo atrioventricular, certo? Nesse nódo, nós vamos ter uma área de tecido especializado entre os átrios e ventrículos no coração. Ele também vai ser um condutor do impulso elétrico e a gente chama essa área, galera, eu sou muito bom em inglês, todo mundo sabe, né? Então, essa área eu costumo chamar ela de Ashotawara. Não sei se é assim, se não for problema seu. Entenda e aprenda, ok? Nós temos o seguinte também. O que é que a gente pode e deve se ligar? Tem os principais assuntos ligados à biologia, né? A gente sabe que carro-chefe está lá. Ecologia, evolução e genética. Porém, é interessante aquela dica. Estuda provas antigas. Entendam que o Enem costuma voltar um pouquinho, 2, 3 anos. E botar questões muito semelhantes àqueles 2, 3 anos. Aí eu coloquei leptospirose, doenças virais, mas cai muita doença bacteriana. Só que o que é de praxe, soro e vacina, não tem erro. Bioquímica, professor, mas bioquímica é muito chato. Não é. A gente vive bioquímica. Se liga, a água
A água que vai servir como regulador térmico é um solvente universal, mas não é uma catalisadora, ou seja, não acelera a reação. Se ligaram nisso? Dentro de fisiologia, eles buscam muitas doenças. Então, doenças, digamos assim, negligenciadas. Né? Aquelas doenças em que os países que têm dinheiro não querem investir, porque é muito país pobre tendo essa doença. Que doença, professor? Vou dar um exemplo. Extossomose. Extossomose é uma doença negligenciada, típica de países subdesenvolvidos, ok? E espécies exóticas em ecologia. Eita, agora espécies exóticas em ecologia, o próprio nome está dizendo, se é exótico é diferente, não pertence àquele local. Então, uma espécie exótica pode causar muito prejuízo, certo? Em um determinado ambiente. E aí, gente, quando a gente fala nisso, aí a gente tem que se ligar também na questão de atualidades. Em que sentido? Gente, eu coloquei um exemplo aí. HIV, qualidade de vida, Aedes aegypti. Por quê? São, em alguns pontos, HIV e Aedes aegypti são doenças recorrentes no Enem. Então cai na zika, chikungunya, mas aí a gente tem o Aedes aegypti, a gente tem esse vetor, que é o que transmite essa doença. Certo? E fala-se muito em qualidade de vida, porque são feitas muitas pesquisas em todos os países do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A população está ficando mais gorda nesse sentido. Então, obesidade é um assunto muito cobrado. Ok, gente? Não é uma questão de estética, é uma questão de qualidade de vida. E, dentro disso tudo aí, eu ainda destaco para vocês taxonomia. Linneu, o grande inventor da taxonomia. Por quê, professor? Porque taxonomia é organização. Não esquece, não. Não esquece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Crotalus terrificus, que é a famosa cascavel. Crotalus terrificus, o C está maiúsculo. Então, eu estou falando do gênero. O gênero sempre será maiúsculo. Espécie será sempre minúsculo, ok, gente? E seja sempre um perfilador, observe. Por quê? É o seguinte, geralmente quando tu pega uma questão, lê uma vez, quando você lê novamente, você já tem um perfil diferente daquela questão. Todo mundo é suspeito. Todo mundo é um suspeito. Entendeu? E nem tudo é o que parece. É isso que eu digo, gente. Observaram aí no slide? Vejam. Por que, professor, você está dizendo isso? Simples. Porque a gente faz várias interpretações em uma única questão. Volto com vocês com a obesidade. Qual é o problema da obesidade? Gente, consequências da obesidade. Tá lá, hipertensão, AVC. O problema da hipertensão é o quê? Você viver com a pressão alta direto. Problemas renais. Você pode ter falhas nos rins. E como consequência, ter que fazer hemodiálise. Risco do diabetes tipo 2. Porque o tipo 1 é aquele que você já nasce. O tipo 2 é o que você pode desenvolver por estar com sobrepeso. Ok, gente? E quando a gente fala em tipos de diabetes, as pessoas só costumam lembrar do tipo 1 e tipo 2. Mas a gente tem outros tipos de diabetes. Por exemplo, eu acho bem interessante quando a gente fala em diabetes dupla. Começa com o tipo 1, vai para o tipo 2 e vice-versa. Tem diabetes gestacional. A mulher, ela só encontra-se diabética durante a gestação. Ok? E por aí tem vários tipos de diabetes. Vocês podem ler, qualquer dúvida, podem me perguntar. Ok? Vacina, pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Primeiro, a galera do movimento antivacina, eles são suicidas. Devem estar lá no Estado Islâmico, né? E unido com mais outras almas cebosas. Vacina promove qualidade de vida, faz com que o teu corpo produza memória imunológica. Vacina também faz com que a gente, literalmente, ganhe imunidade de uma forma ativa. O Enem pergunta muito. Quem é ativo e quem é passivo? Ativo é a vacina, porque estimula o corpo a produzir algo. O soro é passivo,
porque ele já chega com os anticorpos prontos. E aí a gente corre para aquela questão de mito e fato. Gente, primeiro mito. Se espalhou muita coisa, muita fake news na internet, dizendo que vacina pode causar autismo. Não tem nada a ver a questão do autismo com uma vacina. Uma vacina não vai tornar uma criança autista. Ela já nasce autista, ela não se torna autista, ok? E outra coisa, o sistema imunológico da criança não suporta tantas vacinas. Outro mito, por quê? Porque a criança, quando ela é exposta a vírus, a bactéria, a doenças protozoárias no geral, o que é que acontece com o corpo? Ele começa a ganhar imunidade. Quando a criança corre descalço na terra, quando ela toma banho de chuva, pegou uma gripe ou algo do tipo, que ela foi exposta, o corpo dela começa a desenvolver imunidade, certo? A maioria das pessoas que adoecem foi vacinada. Outro mito. Lembrem-se, nós temos vacinas de vírus atenuados, nós temos vacinas de vírus que estão totalmente desativados, certo? Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa. E outra coisa, geralmente quando uma pessoa tem uma reação, o corpo dela pode simplesmente estar com a imunidade baixa. E tem casos de pessoas que estão com a imunidade alta e ainda tem uma reação. Mas é uma reação do bem, que a gente costuma dizer. A pessoa não vai morrer daquilo ali, certo? Outra coisa, o que é um fato? Há pelo menos 11 vacinas recomendadas, né, a bebês até os 2 anos de idade. Isso promove qualidade de vida. Gente, a expectativa de vida há 50 anos atrás era de 50 anos, de 40 anos. Hoje em dia a expectativa de vida no Brasil já aumentou para 70 e tantos anos. Então, se liguem nisso aí, beleza? E nessa tabelinha, vocês têm uma chance de ver aí a diferença básica entre soro e vacina. Observem, tipo de imunização, soro é passivo, vacina é ativo. As vias, ambas são artificiais, certo? E a constituição é o quê? O soro vai vir pronto com anticorpo, isso pega muita gente no Enem. E a vacina vai vir com o patógeno, com o antígeno, com o invasor. Ele vai estar lá atenuado ou desativado, ok? A resposta do soro é imediata e a da vacina vai ser posterior. E tem vacinas que você tem que tomar o reforço. Beleza, galera? Outra coisa que é fato, não existe só vacina com vírus, existe vacina com bactérias também. Beleza? E vamos para a nossa amiga ecologia, né? Salve a Mãe Terra. Vê só. Pessoal, primeiro é uma questão de conscientização. Não adianta você dizer assim: a gente tem que preservar o ambiente. Chega no mercado, chega num canto, come um chocolate, toma uma água e joga na rua e diz: não, só uma não vai agregar nada para o planeta. Pior que vai. Então é uma questão de consciência, nada de hipocrisia, tá certo, galera? Vamos ser conscientes, faça por você, seja um ecochato, se inspire em mim, em mim, em mim. Sim. Ok? Então vê só, preste atenção. Lembrem-se, o que é ecologia? É estudo da casa. A casa é nosso planeta e nosso planeta está doente. Já sofreu muitas coisas. Só que logo, por ser estudos, eu tenho que estudar essa sociedade. Eu tenho que estudar relações. Depois eu vou dar uma aula só de relações ecológicas para vocês, certo? Mas o que vale é que nós temos aí as COPs, Conferência das Partes, né? Onde tem Tratado de Kyoto, até a da França. E aqui viria para o Brasil, mas também por conta da pandemia, tudo se complicou. Mas a ecologia, hoje em dia, ela não estuda erradicar alguma coisa. Ela estuda o controle. Controle de poluição, crescimento populacional, certo? Tudo isso é preciso ser estudado. O Enem cobra muito para vocês a questão de tragédias. Tragédias, né, tirando essa, digamos assim, a pandemia em si, a gente focava muito em Brumadinho e Mariana. Né? Praticamente em um único complexo e tragédias onde ambas têm os seus prejuízos, certo? Então, grava só isso. Falando na tragédia, lembra do óxido de ferro. O óxido de ferro, ele funciona como um cimento
naquele local. Então é muito difícil que nesses próximos 100 ou 200 anos, que é um tempo que um ambiente consegue se recuperar, Brumadinho ou Mariana vá se recuperar. Aquela lama endurece e depois de endurecer é encimentada. Então a gente pode colocar de 1000 para frente para que aquele ambiente consiga se regenerar. Ok? E o que é interessante, gente, quando a gente fala de tragédia, o pós-tragédia é o mais interessante para o estudo da biologia. No sentido que tu vai estudar as doenças que tem lá. Lembre-se, na tragédia de Mariana, houve um surto de febre amarela. Lá naquela regiãozinha costeira, Rio de Janeiro, né, na região de Niterói, o pessoal estava tendo muita febre ou muita doença em cima disso. Por quê? Porque houve migração desses vetores de um local para o outro se o ambiente se tornou inóspito. Ok? Se liga nisso aí. Doenças causadas por arbovírus. Se é um arbovírus, significa que é o quê? Inseto. Ok? Artrópodes. Ok? Então, vê só. Nós temos o hemagogos e nós temos o Aedes aegypti. A Aedes aegypti é o mosquito mais empreendedor da face da Terra. Por quê, professor? Porque o cara consegue ser um vetor da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela urbana. Febre amarela silvestre é o hemagogos, ok? E tem também o vírus maiaro, pouquíssimo falado, provoca muita febre, também provoca dores nos ossos e está muito restrito à parte silvestre. Beleza? Bem, eu falei um pouquinho para vocês sobre a Conferência das Partes. O que é isso, professor? São as COPs, é o G7. São as pessoas conversando sobre biodiversidade, COP25, crédito de carbono, protocolo de Quioto, Eco 92 e por aí vai. O que é o crédito de carbono? Resumidamente para vocês, é simples. O Brasil é um país subdesenvolvido. Ele não vai atingir a cota de carbono em que ele vai precisar pagar uma multa em cima disso. Vamos colocar aí o Japão ou os Estados Unidos. Eles ultrapassam, então eles compram do Brasil créditos de carbono. Entenderam? Não concordo muito com essa lógica não, porque a poluição vai existir. Então quem vai levar é o ambiente em si. E evolução. O que é evolução? Gente, evolução não é só adaptar-se. Evoluir não é uma coisa programada. Não é que aquele ser vivo sofreu aquilo e vai ter que evoluir. Não, porque aí tu vai estar pensando de uma forma muito lamarquista. Lamarck dizia, quanto mais tu usa um órgão, mais ele cresce. Quanto menos tu usa, mais ele vai atrofiar. Não é assim. Evoluir chega-se a ser uma seleção natural e chega a ser uma coisa espontânea. Espécies vão, espécies vêm. O homem, ele não é mais evoluído que qualquer outro tipo de animal. Ele adapta-se em outros ambientes, sim, mas não tão bem como alguns animais. Beleza? Então é uma coisa muito relativa para a gente discutir. Depois a gente faz uma aglomeração, uma roda de conversa e fala sobre isso aí. Então vê só. Aí no slidezinho eu coloquei especiação para vocês. O que seria uma especiação? É quando uma espécie deixa de ser única e passa a ser duas. Se encontrando, ela não consegue mais cruzar e gerar descendentes férteis. Então, por meio de uma espécie, duas. Beleza, galerinha? E vamos aos finalmente. Vamos resolver algumas questõezinhas, né? Como pode ser cobrado. Vê só. Questão do Enem 2018. Chegou ali e disse: para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. O que é emulsificar? Quebrar, ok? Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Alguns livros de biologia falam que a bile não é um ácido, e sim um sal. Visto que os lipídios apresentam a natureza apolar. Aí ele já explica o que é apolar. E são insolúveis em água. Água e óleo não se misturam, certo? Mas se eu coloco um pouquinho de detergente naquele copo que está com água e óleo, vai quebrar a molécula de lipídio e eles vão se misturar. Então ele diz, esses ácidos atuam no processo de modo ao quê, gente? Agir como
detergente. Por quê? Eu preciso quebrar. O sentido da minha digestão é quebrar. Então, vai agir como detergente. Falando em lipídios, aí a gente lembra. Qual a função básica deles? Primeiro, energia. Está totalmente ligado a isso. Armazenar, ser isolante, servir como protetor de choques em si. E ainda formar esteroides. Ou seja, quem são os esteroides principais? Testosterona, progesterona, estrógeno, ok? E na formação do colesterol. Lembra lá, LDL, logo Deus leva. LDL, então é um mau colesterol. HDL, hoje Deus livra, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Então é um bom colesterol. Então, enquanto um tenta prejudicar, o outro tenta salvar. Se liguem. Tecnicamente, colesterol é uma substância gordurosa, certo? Mas ele contribui, o HDL, o bom colesterol, ele vai contribuir para a formação dos esteroides. O bom colesterol vai lubrificar os vasos, veias e artérias. E o mau colesterol serve apenas como uma gordura pesada e que prejudica também o próprio fígado. Beleza? E falando em fígado, a gente tem algumas funções. Todo mundo aqui já ouviu falar em gliconeogênese. Gênese, início. É quando o meu fígado armazenou a glicose na forma de glicogênio e o seu corpo está precisando de glicose. Então, o seu fígado vai transformar o glicogênio em glicose através do glucagon. E aí, devolve essa glicose para o nosso sangue. Basicamente, a gliconeogênese vai partir disso aí, beleza? Mas aí a gente tem que entender o seguinte. Ele armazena o glicogênio, mas ele ainda produz, né, aminoácidos não essenciais e a produção de proteínas essenciais. Quais são as proteínas essenciais em si, professor? Albumina, fibrinogênio, lipoproteínas, entre outros. Fora também as vitaminas lipossolúveis. Ele vai armazenar a vitamina A, D, E e K. E filtra o nosso sangue todinho, através da veia aporte. Beleza, galerinha? E genética? A genética no Enem fala de tudo. Não tem aquela genética, não é aquela genética clássica que vai te cobrar o que é um genótipo, o que é um fenótipo. Genótipo é o gene, fenótipo é o físico. Mas ele não vai cobrar só isso aí. Ele cobra de uma forma mais didática para vocês. Vê só. Nessa questão aí do Enem, Ctrl+C, Ctrl+V para vocês. Ele diz o seguinte: a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, e também, gente, conhecida como Drosophila melanogaster, que é a mosca caseira, certo? É bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo. Cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. E a característica asa longa é dominante. Se ligue, se eu tenho um dominante, ele é quem vai prevalecer. Gene para recessividade só aparece quando os 2 são recessivos. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres. Gente, primeira coisa, eu nem terminei de ler, mas eu já sei que aí se trata da segunda lei de Mendel. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 características. Eu estou falando de asas e de cor. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a prole, tudo que foi gerado, e coloco de lado 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo genótipo dos indivíduos parentais? Fica fácil da gente resolver pelo seguinte, olha só. Primeiro, eu anotei os dados. Asa longa é dominante, representado por um A maiúsculo. Asa vestigial recessivo, A minúsculo. Czão, cor preta, Czinho, cor cinza. E aí,
eu vou fazer um cruzamento da segunda lei aqui. Só que eu não vou fazer, gente, eu tenho uma dica para vocês. Faz separado para não precisar fazer aqueles 16 cruzamentos. Separa e depois multiplica. Multiplicou, divide pelo número da prole. Olha como fica fácil. Separei, eu peguei só asa ali. Então eu tenho asa longa. Asa longa, híbrida ou heterozigótica. Então eu cruzo o primeiro com o primeiro, vai ser asão. Depois eu cruzo o primeiro com o segundo, vai ser azinho. E aí, depois eu cruzo o segundo com o primeiro, azinho. Lembram disso aí, né? E o último, azinho. Nesse daí, eu dei um resultado. Eu terei 3 com asas longas e 1 com asa vestigial. Então, a proporção vai ser de 3/4 e 1/4. No outro, Czão, Czinho, a proporção será a mesma. Observem ali. Czão, Czinho e Czinho. Proporção da mesma coisa. Eu vou ter o quê? 3/4 com asa preta e 1/4 com asa cinza. Então, se liga aí. O que é que eu preciso fazer? Preste atenção. Quando eu falo isso aí, lembram que no começo do problema eu disse, guarda a prole, guarda o que foi gerado. Ele pede o seguinte, dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Se eu estou falando em fenótipo, eu estou querendo só o resultado. A cor é preta e a asa é longa. Não importa se ela é pura, não importa se ela é híbrida. Então lá eu tenho 3/4 de asa longa e eu tenho também 3/4 de asa preta. Se ligaram nisso? Foi o fenótipo. Se eu pedisse um genótipo, o problema seria diferente. Então, 3/4 de asa longa com 3/4 de asa preta, eu vou ter o quê? 9/16. Eu não disse que, por último, você vai multiplicar pela prole? Então, se você multiplica 9/16 vezes 288, é muito simples. Só é você fazer 9 vezes 288 dividido por 16. Eu vou chegar à letra B. 162. Beleza, galerinha? Nesse daqui, genética explica tudo mesmo. Como? Em vários sentidos, gente. Não nesse daí, né? O amor faz os feios virarem pessoas maravilhosas. O nome disso é dinheiro. Mas, mutação. Quando a gente fala de mutação genética, a galera já entende que é uma coisa bem diferente. Não. Polidactilia é uma mutação. Daltonismo é uma mutação. E por aí vai, ok? Então, se ligue nisso aqui, pessoal. Anemia falciforme. Anemia falciforme, pra gente aqui no Brasil, é prejudicial. Mas, para o pessoal no continente africano, é vantajoso. Porque quando a minha hemácia está numa forma de foice, eu não consigo carregar nada, muito menos a malária, por exemplo. Ela não é carregada numa hemácia. Se a hemácia for saudável, ela vai ser carregada. Então se liga nisso aí. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. Em uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S, indivíduos com essa doença apresentam eristrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos, certo? Com formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par SS, e aí vai ter anemia falciforme. Se recebe de um dos pais do gene para a hemoglobina S e do outro gene para a hemoglobina A, ela não terá, porque a anemia falciforme é recessiva, ok? Então vem a pergunta, olha ali, 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS. Então, beleza. Então ele não tem anemia falciforme, mas ele apresenta o gene, certo? Querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e outros por pessoas brancas,
A probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é igual ao quê? Gente, eu estou falando de 2 casais. Essa partezinha aí de baixo, depois do ponto, que diz, dado que um casal é composto por pessoa negra e outro por pessoa branca, não tem nada a ver com a questão. É só para atrapalhar o aluno. Eu estou falando de 2 casais. Eu vou fazer 2 cruzamentos de heterozigotos. Preste atenção. A vai ser a pessoa normal e S com anemia falciforme. Se eu faço um cruzamento entre 2 pessoas normais que carregam o gene para anemia falciforme, um dos filhos terá anemia falciforme. É simples. O primeiro A com o segundo A vai dar azão. O primeiro A com o segundo S vai dar AS, pessoa normal, e o primeiro também pessoa normal. Aí eu começo a cruzar com o S. Preste atenção. S com A vai dar AS de novo, uma pessoa normal. E o último vai ser SS, uma pessoa com anemia falciforme. Preste atenção aí. Eu falei em 2 casais. É aí onde muita gente pecou no Enem. Colocou logo e disse, a probabilidade de ser igual, de ter anemia falciforme, é 25% e correram para a letra E. E na realidade não é bem assim. Ele falou em 2 casais. Então, o que é que acontece, gente? 3/4 normal, 1/4 com anemia falciforme. Do primeiro casal. E o segundo? Eu preciso fazer. São 2 casais. Quando eu faço do segundo, eu vou ter também 25% de chance de ter anemia falciforme. A única coisa que eu precisava fazer era o quê? Só multiplicar o resultado do filho do primeiro casal e o resultado do filho do segundo casal. Queria dar 1/16, quando a gente divide, 6,25. Então, letra B. Beleza, galerinha? E o câncer? Genético, com certeza. Esporádico, também. Pode acontecer, certo? Câncer é o quê? Multiplicação celular desenfreada. Nós temos aquela diferenciação básica entre um tumor benigno, né, e o câncer em si. Por quê? Nem todo tumor é câncer, mas todo câncer é um tumor. É isso que a gente tem que entender. Como professor, assim, eu vou explicar de uma forma rápida para vocês. Um câncer, um tumor benigno, vamos dizer, um calo ósseo. Quando você faz uma punção, que ele olha as células daquele calo ósseo, ele tem que encontrar células do osso, ok? Quando você faz um exame no calo ósseo e encontra células diferentes, significa que esse câncer é maligno e que já está enraizado. Basicamente é isso aí. E a gente tem vários tipos de câncer, certo? Vocês podem observar aí que ali ele está dizendo, os cânceres têm padrão de herança autossômica, né? Dominante na maioria e recessiva na minoria. Ali a gente pode observar um câncer de laringe, certo? Um câncer no colo do intestino e câncer de mama. São basicamente esses aí. Aqui, nessa quarta questão, fala-se de uma geneticista, né? Em 1999, a geneticista Emma desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Eu lembro para vocês o seguinte, ácido fólico, ele forma a nossa notocorda, o tubo neural, o que vai fazer parte do sistema central e periférico. Então, essa foi a intenção dela. Ela fez uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem um gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. Ele não apaga, ele não destrói aquele gene. O gene é silenciado. 10 anos depois, as geneticistas Eva e Gal, que eu sou muito íntimo delas, listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, né, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolve alteração na sequência do DNA. E que mudança é essa? É única e exclusivamente eu vou inativar, eu vou silenciar ele. O texto está te dando a resposta já. Ele diz o seguinte, alguns cânceres esporádicos que podem surgir
em si, não necessariamente, né? Assim, que eles podem mudar o ângulo aí, representam exemplos de alterações epigenéticas, pois são ocasionados pelo quê? Gente, se ele é esporádico, significa que o teu código ali, em alguma parte do teu DNA, ele foi silenciado. Se ele foi silenciado, ele foi inativado. Então, letra E de Enem, inativação de gene por meio de modificação da base nitrogenada. Observem essa daqui. No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Gente, aprenda heredograma agora nessa questão de uma forma bem fácil. Heredograma no Enem é só cobrado para saber padrão de doenças. Coloque uma coisa na sua cabeça. A doença, ou ela vai ser em relação ao sexo, ou ela vai ser, digamos assim, herdada ou do pai em si, ou da mãe em si. Preste atenção nisso aqui. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelo ciclo. Como eu sei que uma doença ela é dominante ou recessiva, observando no heredograma? Eu só faço observar as gerações. Primeira geração está lá em cima. Observem que tudo que for pintado carrega uma doença. Certo? Tudo. Observem aí o primeiro, casal. A mulher ela é portadora de uma doença. Observem aí na segunda geração. Tem doença também. A partir do momento que a primeira geração tem doença, a segunda tem doença, a doença é dominante. Se na primeira geração não existisse a doença e na segunda existisse, a doença seria recessiva. Ela não despertou. Observem lá no outro casal. Existe uma doença. Então, de cara, quando a gente começa a observar, eu estou vendo que aí se trata de uma doença dominante. Ok? Mas observem outra coisa. Observem o heredograma da sua esquerda. Vejam que no primeiro casal tem o homem afetado, e na geração que o homem estava afetado, 3 mulheres nasceram afetadas, mas os outros homens não. Certo? Observem aí no segundo heredograma. A mulher estava afetada. Ela teve 2 filhos, um homem e uma mulher afetado. Mas observem que nessa segunda geração, o homem afetado afetou apenas as mulheres. Então a gente vê que a doença é dominante, mas ela é ligada ao sexo. Todas as filhas dos homens afetados também apresentaram a doença. Então, sendo assim, eu tenho a minha letra D de doido. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa aulinha de hoje, para a gente não prolongar muito. E na próxima aula a gente vai com um novo aulão.